A estratégia do dia. O podcast original da Bloomberg Linha. Donald Trump acordou nesta segunda-feira com um recado bem claro para a China. Comprem mais soja americana. E bom, caro ouvinte que talvez esteja confuso pensando por que eu tô ouvindo sobre soja. Ele quer que Pequim quadruplique os pedidos. Ele também agradeceu o Xi Jinping, na verdade sem dizer o porquê, e ainda disse que isso ajuda a reduzir o déficit comercial. Bom, do outro lado a China nem piscou e continua comprando pesado do Brasil e até testando soja argentina. O resultado disso, olha, o mercado de Chicago deu um salto, os produtores americanos já estão afiando as colheitadeiras e o resto do mundo tá tentando entender se isso é um acordo comercial ou só mais um capítulo do reality show Trump versus China. Então, bora entender essa história no episódio de hoje e vamos falar também sobre uma coisa que tá no dia a dia de vocês, provavelmente. Olha, imagina um tiozinho de chinelos, carregando 2 sacolas azuis gigantes cheias de produtos que foram comprados pela internet. Ele tá lá subindo e descendo escadas para entregar pacotes no bairro. Pode parecer cena de filme independente que você sai da sala de cinema sem entender nada do que você acabou de passar 2 horas assistindo? Sim. Mas é na verdade parte de uma operação que movimenta bilhões de dólares e tá dando um baile em Amazon, TikTok Shop, Shein, Temu, pelo menos lá no sudeste asiático. Hoje a gente vai contar como a Shopee, aquela que tem o sonzinho Shopping, com seu laranja chamativo e uma logística pé no chão, fez suas ações subirem mais de 300% e virou um caso improvável de virada corporativa. Então bora falar de Shopee no episódio de hoje também. Fica ligado, se você não segue a gente, basta seguir, é só entrar no nosso perfil, colocar pra seguir, e aí você fica mais atualizado do que aquele cara chato do seu trabalho. Tá motivado agora? Trump quer que a China compre mais soja americana. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que espera que a China aumente bastante as compras de soja produzida nos Estados Unidos. Na segunda-feira, ele publicou no site Truth Social assim: a China está preocupada com a falta de soja. Espero que a China quadruplique rapidamente os pedidos de soja. Isso também ajudaria bastante a reduzir o déficit comercial da China com os Estados Unidos. Trump também agradeceu ao líder chinês Xi Jinping, mas olha só, não explicou o motivo do agradecimento. Tá, mas por que ele falou isso agora? Vamos entender. Esse recado do Trump vem no momento em que os fazendeiros americanos estão a poucas semanas de começar a colheita. Então isso significa, obviamente, que em breve haverá um grande volume de soja disponível para venda. Então a China, para a gente entender, é o maior comprador de soja do mundo. E normalmente também é o maior cliente dos produtores americanos. Em 2024, esse comércio está estimado em mais de 12 bilhões de dólares. Apesar disso, dados do governo americano divulgados no fim de julho mostram que a China ainda não fez nenhum pedido de soja para a nova temporada, que começa em setembro. Isso acontece porque as tensões entre os dois países, como você deve saber, continuam. E bom, como você deve saber, cada post que o Trump faz gera um impacto grande no mercado. Depois que o Trump fez essa postagem em questão, o preço da soja na bolsa de Chicago subiu até 2,8%, que é o maior aumento intradiário, que significa em um único dia, dos últimos 4 meses. O milho e o trigo também tiveram alta, acompanharam esse movimento. A agricultura é um dos pontos mais importantes nas negociações comerciais entre Estados Unidos e China. Nos últimos anos, a China tem buscado mais soja da América do Sul em outros países para atender suas necessidades. Inclusive, vale lembrar que recentemente o Brasil ultrapassou os Estados Unidos como o maior exportador de soja. Bom, durante o primeiro mandato de Trump, os dois países fecharam a chamada fase 1 de um acordo comercial. Então, nesse pacto, a China se comprometeu a comprar mais produtos agrícolas dos Estados Unidos, como soja, mas acabou ficando bem abaixo das metas que havia prometido. Bom, e vamos falar de otimismo e competitividade nessa história. As declarações de Trump geraram otimismo no mercado, com a expectativa de que o comércio entre os dois países possa se recuperar. Até as ações da bolsa chinesa acabaram subindo com isso. Além dessa história toda, a soja americana está atualmente mais barata do que a soja exportada pelo Brasil, porque a colheita nos Estados Unidos está perto de começar e o aumento da oferta pressiona o preço lá para baixo. Ué, mas eles não estavam numa treta ali de taxas de importação, coisa e tal? Olha, Pequim tem até dia 12 de agosto para decidir se encerra a trégua tarifária com os Estados Unidos. O governo Trump, por sua vez, já deu sinais de que essa trégua pode ser prorrogada. Vale lembrar que dia 12 é hoje, então novidades aparecerão a qualquer momento. Olha pro lado aí que vai ter novidade rolando.
Mas, Alan, China e Estados Unidos não é uma história mais de microchips, tecnologia, por que diabos a gente está falando de soja? Por que a soja é tão estratégica para a China? Olha, vale lembrar que a soja é fundamental para o país, tanto na alimentação humana quanto, sim, na produção de ração para animais. Nos últimos meses, a China aumentou as compras do seu principal fornecedor, que somos nós, o Brasil, e também testou carregamentos experimentais de farelo de soja da Argentina, isso para garantir o fornecimento de ração para o gado. Segundo Hanver Lee, analista-chefe de uma consultoria de commodities lá em Xangai, essa compra de farelo argentino é só uma solução temporária. Ele acredita que se as negociações com os Estados Unidos forem bem-sucedidas, isso vai se tornar uma prática de longo prazo. E vale lembrar também que normalmente, nessa época do ano, a China começa a transferir suas compras para fornecedores do hemisfério norte, o que inclui, claro, os Estados Unidos. E bom, especialistas ouvidos pela Bloomberg News esperam que o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos aumente sua previsão para a colheita deste ano no relatório que será divulgado na terça-feira, hoje. Apesar disso, Vitor Pistoia, analista sênior de grãos e sementes oleaginosas do Rabobank, afirma que ainda não há sinais de que a China esteja realmente preocupada com a possível falta de soja por lá. Ele explica que, mesmo sem comprar lá dos Estados Unidos, a China poderia suprir toda a sua demanda anual apenas com a produção da América do Sul. Somando o que é produzido no Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, já haveria soja suficiente para atender o mercado chinês. Então, enquanto Estados Unidos e China tentam chegar a um acordo sobre o comércio, outras questões vêm atrapalhando a relação. Na semana passada, a China defendeu as importações de petróleo russo, isso depois que os Estados Unidos ameaçaram novas tarifas. Washington também aplicou taxas contra a Índia por comprar energia da Rússia. No domingo, uma conta da rede social ligada à emissora estatal China Central Television, que costuma indicar a visão oficial do governo chinês sobre o comércio, criticou a suposta vulnerabilidade de segurança e a baixa eficiência de um chip da Nvidia. Em julho, o governo Trump mudou de posição e autorizou a Nvidia a vender para a China um modelo específico de processador de inteligência artificial chamado H20. E esse nome vocês vão ouvir bastante nos próximos meses. E bora falar de e-commerce. Inclusive, qual que é o lugar que você mais compra coisa online? Mercado Livre, Shopee, Temu, AliExpress? Comenta aqui, deixa aqui nos comentários. A questão é que na briga global do comércio eletrônico, os nomes mais conhecidos acabam sendo Amazon, Shein, Temu e agora, né, TikTok Shop também no Brasil. Mas lá no Sudeste Asiático a história é outra, né? Onde vivem 675 milhões de pessoas e o mercado online movimenta cerca de 160 bilhões de dólares. Lá quem manda é o aplicativo laranja, da cor de um cone de trânsito, o Shopee. A empresa é da CIA, com sede em Singapura, e conseguiu uma das viradas mais surpreendentes dos últimos tempos. As ações simplesmente subiram mais de 300% desde o início de 2024. Um dos segredos por trás desse sucesso, olha só, é uma operação logística pouco conhecida, mas muito eficiente, que curiosamente conta com a ajuda de sacolas gigantes da IKEA, que é uma loja de móveis, né, de coisas para casa lá fora. Essa operação é SPX Express, a rede própria de entregas que a CIA passou anos construindo longe da atenção do público. Enquanto, concorrentes como a Amazon lotaram as cidades de anúncios para Black Friday e o TikTok Shop simplesmente encheu os feeds com promoções relâmpago, a Shopee foi lá e focou em criar conexões para reorganizar a infraestrutura do comércio da região, de comunidade em comunidade. Então foi um trabalho ali meio que por baixo dos panos. E olha essa história do tio do chinelo. Olha só que curioso. Em Singapura, uma cena é comum. O tio, aquele tiozão aposentado, usando chinelos, carregando pacotes para entregar na vizinhança dentro de uma sacola, né, azul da IKEA. Ou também acaba sendo comum ver uma dona de casa que monta um pequeno ponto de entrega improvisado perto do elevador. Essas pessoas são a base humana da SPX Express, que hoje lida com a maioria dos bilhões de pacotes vendidos pela Shopee todos os anos. Então, o sucesso da Shopee ajudou a CIA a atingir 10 bilhões de dólares de valor de mercado, ficando atrás somente do maior banco de Singapura, que é a DBS. As ações negociadas na Bolsa de Nova York subiram 324% desde a mínima de janeiro do ano passado. Então, entre 41 analistas que acompanham a empresa, 33 recomendam comprar as ações. Segundo um deles, o Hosseini Sainfi, da MyBank Securities, essa grande recuperação foi impulsionada principalmente pelo e-commerce, teve uma execução muito bem feita no pós-pandemia. E, Lohian, música motivacional aí, porque eu vou contar sobre o desafio de 2021 que a empresa teve. Em 2021, a Shopee enfrentou um problemão. A demanda aumentou muito durante a pandemia.
Tá, isso não parece um grande problema, mas a questão é que o sistema de entregas não dava conta disso. Até então, a empresa, para você ter uma ideia, dependia de transportadoras terceirizadas, como a J&T Global Express ou a Singapore Post, isso para enfrentar os desafios logísticos da região. E com desafios, eu quero dizer milhares de ilhas, ruas estreitas e estradas de terra mais adequadas para motos do que para caminhões. Então, a virada ela veio rápido. Com os pedidos online mais do que dobrando naquele ano, a CIA decidiu criar sua própria rede logística. Então, em 2022, o CEO Forrest Li se comprometeu a investir pesado nisso, aumentando os gastos para quase $1 bilhão. Ele disse que reduzir o custo das entregas seria fundamental para o crescimento de longo prazo. E foi um risco alto, tá, gente? Na época, a CIA tinha perdido quase 90% do valor desde seu pico em 2021. Os investidores estavam desanimados, a empresa cortou cerca de 7 mil empregos, fechou também operações em alguns países e reduziu gastos. Mas, mesmo assim, em 2025, as ações já subiram quase 40%. E olha só que curioso, o CEO, o Lee, chamou Hyrule Hafidh bin Maxon, de 43 anos, para liderar a operação. Mas a questão é que ele era ex-operador de hospital, com experiência em coordenar grandes equipes, lidar com situações de alta pressão e manter foco no cliente. Então, definitivamente essas habilidades foram bem-vindas ali na empresa. Então, em 2 anos, enquanto Hyrule trabalhava para acelerar entregas e reduzir custos, a CIA construiu uma rede de motoristas, armazéns e milhares de pontos de coleta. A participação da empresa no mercado de logística do Sudeste Asiático, que em 2022 era praticamente zero, chegou a 25% em 2024. Tá, realmente parece que eu estou enchendo muita bola aqui da empresa, mas é que é uma coisa curiosa. É diferente, vamos entender como que a SPX Express trabalha. À meia-noite, os centros de triagem começam a funcionar. Os pacotes são abertos, escaneados e enviados por esteiras para sacos coloridos, esses azuis, que podem ser laranja, verdes ou roxo também, que indicam diferentes regiões. Um único centro pode processar até 400 mil pacotes por dia. Pois é, com a SPX Express, 90% das entregas em Singapura chegam já no dia seguinte. No restante da Ásia, quase metade chega em até 2 dias. O diferencial da Shopee, nesse caso, está na última etapa. A encomenda pode ser entregue pelo seu vizinho, aposentado ou até por um jovem da sua rua que quer ganhar um dinheiro extra. Seria uma uberização das entregas? Olha, quase isso. A ideia para o modelo atual surgiu quando o Hyrule percebeu que muitos vizinhos já recebiam pacotes para outras pessoas. Aí ele pensou, por que não transformar isso em serviço pago? Então hoje a Shopee tem mais de 3.500 pontos de coleta em Singapura, que incluem casas, lojas e armários de pacotes. Alguns se parecem com pequenas agências de correio organizadas, outros são simplesmente salas de estar lotadas de caixa. O pagamento é de cerca de 23 centavos de dólar por pacote, suficiente para ajudar nas compras semanais. Há até famílias inteiras que participam, como uma influenciadora do TikTok e mãe de 5 filhos que perdeu o emprego e hoje tem os filhos ajudando nas entregas. E um adendo, eu não estou glorificando esse modelo de trabalho, não estou falando que é incrível isso que está acontecendo, eu estou relatando uma coisa que deu certo economicamente lá no Sudeste Asiático, que está aqui na matéria. Mas voltando aqui, o laranja vibrante da Shopee tá por toda parte lá no Sudeste Asiático. Já no fim de 2024, essa SPX Express já entregava a maioria dos pacotes da Shopee e chegou a ultrapassar J&T Express em volume. A rede também começou a trabalhar para outras empresas como a Shopify, que talvez você conheça. E bom, claro que nem tudo é perfeito. Nesse caso, já não parecia tão perfeito, mas olha, alguns moradores reclamam do uso de espaço público para separar pacotes. E as autoridades locais às vezes obrigam a mudar os pontos de coleta de lugar. O pagamento por pacote também é considerado baixo, o que leva muitas pessoas a trabalhar mais horas. E apesar de ter ultrapassado brevemente a J&T Express, as margens de lucro continuam bem apertadas. Além disso, a SPX ainda precisa mostrar que consegue se manter competitiva fora do ecossistema da Shopee, principalmente com a forte concorrência da TikTok Shop, que tem apoio financeiro pesado da ByteDance. Então, mesmo com esses desafios, a Shopee acabou se tornando parte da vida de milhões de pessoas no Sudeste Asiático. Para muitos, um entregador não é só alguém levando uma encomenda, é às vezes um vizinho, um amigo ou até parte da sua família. Então já imaginou você tá lá esperando sua encomenda extremamente constrangedora e quem te entrega é, sei lá, sua sogra, sua mãe? Que doido, né? E bom, eu sou o Alan Blanco, as informações são da Bloomberg News e o episódio foi editado por Luria Queiroz. Uau. E bora olhar aqui rapidinho alguns comentários do episódio passado. Thiago Ferri sabiamente comentou Chique Chique Bahia. Só isso que ele mandou.
Fernando Costa diz, precisamos de um novo Claire Patterson pra mostrar que o plástico é o novo chumbo. Beatriz Saltão diz, tamo etano, tamo propano. Belo comentário. Tuane Braz diz, seu Toshido lá na Casa Branca sem fazer nada. Quer ver eu acabar com o dia de todo mundo? E comentou assim também. Alan, quando eu fui pro Japão fiquei meio chocado. Apesar de eles serem exemplo de reciclagem, absolutamente quase tudo vem embalado. Nunca me esqueço de ir em uma conveniência e ver uma banana pra vender dentro de um saco plástico. Aqui no Pão de Açúcar perto de casa não tá tão longe disso não, tá? Eu vi uma tangerina, eu acho que embalada, não lembro, alguma coisa assim. Fiquei chocado também. E, gente, vou ficando por aqui. Muito obrigado pela audiência mais uma vez. Eu espero o comentário de vocês e até o próximo episódio. Até lá. Big beijos. Achou que tinha acabado, né? Vim dar uma última passadinha para lembrar de que fazemos esse podcast com muito carinho. Toda a equipe se dedica para vocês terem um podcast diário e gratuito de alta qualidade. Se puderem seguir a gente aqui, obrigado. Talvez não te extermine quando as máquinas dominarem o mundo. Uau! #FaleitoLeve. Música eletrônica e café. Pois é.